Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo do meu canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre duas funções bem conhecidas do setor da trigonometria inversa, que é o arcosseno e o arco-cosseno. Ok, no último vídeo de matemática do meu canal eu falei um pouquinho sobre o arco tangente, né? Eu reservei um vídeo à parte para essa função, porque ela possui algumas outras propriedades bem interessantes e o arco tangente por si só é uma função bem importante, ok? Já arco-seno e arco-cosseno elas se comportam mais ou menos da mesma forma. Vocês vão ver que são definições de bijeção, mas obviamente muda entre seno e cosseno. Mas se comportam e no final eu vou demonstrar uma fórmula que envolve as duas, que não é tão complicada e também não é muito importante na prática, mas bem interessante para manipular utensílios matemáticos. Ok? Então para o vídeo eu vou começar com o arco-seno. Ok? O que seria a função arco-seno? Eu noto ela dessa maneira, né? Eu noto ela arc-sin, então eu faço a americana mesmo, ok? A arcsin de x, ela é o quê? Primeiramente, toda função de trigonometria inversa, o nome vem de funções inversas, ou seja, a gente tem que estudar a existência de uma função inversa, ok? Por definição, a função seno, restrição, né, a restrição da função seno é entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então aqui eu fiz um gráfico para vocês, então entre menos π sobre 2 e π sobre 2, até eu fiz aqui inigualdades estritas, né, mas a gente pode ter até igual aqui, ok? Vocês veem que ela é estritamente crescente, ok? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então vamos ter injetividade e a subjetividade aqui. O problema é que depois desse intervalo ela começa a descer, né? Seno e como cosseno são funções que a gente diz que são periódicas, ok? E assim desse momento, então a partir desse ponto a gente vai ter uma dupla imagem, ou seja, a gente vai perder a injetividade. Ok? Então, para a gente ter uma objeção, a gente tem que restringir a função seno entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Restringindo, né, a gente tem uma objeção, de acordo com o teorema da objeção, existe uma função inversa, e essa função inversa se chama arcseno. Ok? Como toda função inversa, a gente tem a simetria com o eixo y igual a x, ok? E isso dá a nossa função arcseno. Então, vocês veem bem que a função em azul, ou rosa, perdão, a função em rosa ela é claramente uma simetria bem clara, né? Uma simetria fácil de se ver do eixo y igual a x. E aqui temos a nossa função arcseno, ok? Então, eu vou esconder o seno. Essa é a nossa função arcseno, né? Vocês veem que é uma pequena função, ok? E que é a simetria da função seno. Então, vocês veem que ela é estritamente crescente. Isso é por consequência da função seno e do teorema da abjeção que guarda a ordem de crescimento, ok? Então, vemos que a função ela vai de menos 1 a 1 e envia imagens a menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Então, por consequência do teorema da objeção, né, como o seno é uma função C infinita, então ela é infinitamente derivável, obviamente a derivada no caso a função inversa também é infinitamente derivável, ok? E temos a nossa fórmula da derivada, tá? Então, se f for a função arcseno de x, né, arcosseno de x, temos que a derivada é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok, vocês veem que diferencia um pouquinho com o arco tangente, né? A gente tem uma raiz a mais e aqui vamos ter uma diferença e não uma soma. Mas a demonstração é exatamente igual. Realmente exatamente igual, né? Toda vez que a gente está falando de funções inversas e a gente quer fazer a derivada, a gente usa a fórmula das derivadas das funções inversas, ok? Então, vamos definir uma função g que é seno de seno, né? Seno de t. Então, vamos ter que a derivada avaliada em x é 1 sobre a derivada de g avaliada em t0, ok? A derivada de seno é cosseno, então vai ficar 1 sobre cosseno de t, ok? E agora a gente quer expressar cosseno de t em função de seno de t. Por quê? Porque seno igual a x. Na fórmula derivada das funções inversas, né? Se vocês têm uma dúvida, eu tenho um vídeo no meu canal explicando essa fórmula. Como é que a gente expressa cosseno em termos de seno? Usando a fórmula cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Famosa fórmula que eu também já demonstrei, né, usando o teorema de Pitágoras dentro do círculo unitário. Temos que cosseno de t0 igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de t0, ok? Então eu já isolei, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. A gente pega a raiz de tudo isso. Então temos raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então agora a gente substitui. Então vamos ter que a derivada avaliada em x vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então a derivada é bem simples de demonstrar.
Um pouquinho chato de decorar, ainda mais vocês vão ver a derivada do arco cosseno, que é bem parecido, realmente bem parecido. Então, caso vocês tenham uma dúvida, demonstrar duas linhas não tem nenhum problema, em vez de aprender de cabeça. A última propriedade que eu vou demonstrar do arco seno, porque ele não tem muitas propriedades interessantes, ok, a ser demonstrado comparado a outras funções, o arco cosseno também vai ser a mesma coisa, é que arcseno é ímpar, né? Então, se a gente vê aqui a função, a gente tem claramente uma simetria de acordo com a origem, né? Isso é a característica gráfica de uma função ímpar e a característica é, algébrica é que arco seno de menos x é igual a menos arco seno de x. Como a gente demonstra isso? Mesma coisa do que o arco tangente, tá? O arco tangente também é uma função ímpar. A gente vai considerar um z que é igual a arco seno de menos x, tá? Isso é só uma mudança de variável. E a gente sabe que por definição disso, né, temos que z pertence, ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E temos seno de z que é igual a menos x. Né? Por definição, se z é igual a arcseno de menos x, temos que z tem que pertencer a esse intervalo e que seno de z igual a menos x. Ok? Então temos isso, né? E agora eu vou botar aqui y igual a arcosseno de x, ok? Y também pertence entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e temos seno de y igual a x, e a gente sabe que y vai ser o único ângulo tal que seno de y igual a x. Né? É propriedade, como z vai ser o único ângulo que é igual a menos x, ok? Então vamos ter que seno de menos y vai ser igual a menos seno de y, né? Porque seno é uma propriedade, é uma função ímpar, né? Que é igual a menos x. Ok? Como sim é injectiva no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, vamos ter dois ângulos que a gente diz que são únicos. Então vamos ter que z igual a menos y. Então vamos ter que arcosseno de menos x igual a menos arcosseno de x. Ok? Então arcosseno é uma função ímpar. Então acabou por aqui os teoremas sobre a função arcosseno. Agora vamos falar sobre a função arcocosseno. Então, mais uma vez, voltando aqui para o décimos, a gente tem que restringir a função cosseno, né? Como a função seno, né, ou como funções trigonométricas, ela é periódica, né? Então, a partir do momento que ela começa a descer de novo, a gente vai perder a injectividade, né? A gente vai perder a unicidade da imagem, e então não vamos ter mais a característica de bijectividade. Então, a gente restringe o intervalo. Em que intervalo que a gente restringe? A gente restringe o cosseno a zero e π. Ok? Eu aqui fiz desigualdades estritas, pode ser iguais também, não muda muito graficamente, mas é só porque matematicamente muda um pouquinho. Ok? Então, vocês veem que cosseno nesse intervalo é estritamente decrescente, né? Não vamos fazer o estudo, a gente vê isso graficamente. E agora a gente mostra, né, que ela é injectiva subjetiva, então ela possui uma bijeção. Então ela vai mandar uma bijeção de, é, de 0 π em menos 1, 1, né? Então menos 1, 1. E por simetria com o eixo y igual a x, vamos ter o nosso arco cosseno de x. Ok? É uma simetria um pouquinho mais complicada de ver. Claramente, se vocês traçarem uma linha aqui, vocês vão ver que a simetria realmente ela acontece, só que a primeira vista é meio chato de ver. Ok? E essa função aqui é o nosso arco cosseno de x. Então vocês veem que arco cosseno de x é uma função que envia valores de menos 1 a 1 a 0π, né? E o π está por aqui. E temos que ela é estritamente decrescente nesse intervalo. Ok? Então agora vamos listar algumas propriedades do arco cosseno e depois eu vou demonstrar uma fórmula que envolve os dois aqui. Então vamos primeiramente começar com a derivada, né? A derivada da função arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Vocês veem que é bem parecido com o arco seno, só temos um negativo aqui na frente. Então é por isso que eu falei que, caso vocês tenham alguma dúvida, redemonstrem as fórmulas, porque a derivada de arco cosseno é menos 1 sobre a raiz, etc. E arcseno é 1 sobre a raiz. Ok, então vamos demonstrar isso mais uma vez, mesma estratégia de sempre, né? Derivada de uma função inversa. Então temos a função g que vai de 0 π a menos 1, 1, que associa t a cosseno de t. Então essa é a nossa função padrão e a gente vai trabalhar com a inversa dessa função. Ela é derivável, né? A derivada de g é menos seno de t.
Ok, derivada de uma função trigonométrica. E vamos definir que f igual a g de menos 1. Né? F é o nosso arco cosseno, é a nossa função inversa de g. Temos t0, que é igual a f de x, que é igual a nosso arco cosseno de x. E temos o g de t0, que é cosseno de t0, que é igual a x. Ok? Eu estou escrevendo tudo porque na última prova eu passei meio rápido, então vamos fazer com calma. Né? Então temos a derivada avaliada em t0, que vai ser igual a menos seno de t0. Então temos a derivada que vai ser igual a menos 1 sobre seno de t0. A gente expressa seno de t0 em termos de cosseno, ok? Seno de t0 igual a raiz, então vamos ter raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de t0. Cosseno igual a x, então temos menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, mesma estratégia para demonstração, só que agora temos um menos devido a essa derivada aqui. Né? A derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Ok? Então agora para a última demonstração do vídeo eu vou demonstrar essa soma para vocês, que diz que para todo x que pertence entre menos 1 e 1, arco cosseno de x mais arco seno de x igual a π sobre 2. É engraçado que é o segundo tipo de soma de funções inversas trigonométricas que dá uma constante, né? Pelo visto é uma tendência, é bem legal de pensar sobre isso. Então vamos demonstrar essa soma, tá? Então eu vou mostrar graficamente que vocês veem que temos arco cosseno de x aqui e a gente vai somar nosso arco seno de x, ok? Então isso daqui vai ser meio que um trabalho de simetria, né? Vocês veem aqui que temos um ponto aqui bem legal, né? Então vamos fazer uma questão de simetria, ok? Então para isso, primeiramente eu vou botar minhas variáveis, então temos u que é igual a arco cosseno de x, tá? Então isso daqui obviamente pertence entre 0 e π, e v que vai ser arco seno de x, que pertence entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Então, por definição, temos que cosseno de u vai ser igual a x e seno de u, quer dizer, seno de v, igual a x. Perfeito? Agora a gente quer fazer cosseno de u igual a seno de v. Em que ângulo que o cosseno vai ser igual a seno? Primeiramente, né, eu quero cosseno de u igual a seno de v. Ora, o único ângulo possível, né, a única relação possível que temos entre cosseno que é igual a seno é cosseno de θ igual a seno de π sobre 2 menos θ. Ok? Isso, obviamente, para qualquer θ, para qualquer um. Então, eu posso muito bem dizer que θ vai ser igual a U. Ok? Então, vamos ter que cosseno de U igual a seno de π sobre 2 menos U. Ok? Então, por enquanto, ainda não temos o nosso V, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Como eu falei que cosseno de U igual a seno de V, só que cosseno de U igual também a seno de π sobre 2 menos U, então isso quer dizer que V e π sobre 2 menos U, eles pertencem ao mesmo intervalo, eles pertencem a menos π sobre 2 e π sobre 2. Ora, seno é uma função estritamente crescente, então ela é injectiva. Então isso implica que temos igualdade desses ângulos. Então isso implica que V tem que ser igual a π sobre 2 menos U. Então isso implica que V mais U igual a π sobre 2. Ora, o que é V é arco seno de x e o que é U é arco cosseno de x. Então, temos aqui a nossa demonstração. Ok, então demonstração bem simples, vocês têm que pensar sempre na injectividade para a gente ter a igualdade dos ângulos, né? A gente só não pode falar que, porque seno igual a isso, então temos a igualdade. Não, é porque nesse intervalo temos a injectividade, porque a gente restringiu bem o nosso intervalo. Ok, então muito obrigado por ter assistido.